Você já parou para pensar no que realmente motiva as guerras internas que travamos diariamente? Não me refiro às batalhas externas que enfrentamos no trabalho, na família ou na sociedade. Estou falando daquela guerra silenciosa, mas devastadora, que ocorre no íntimo do nosso ser. A Bíblia Sagrada, em Tiago 4, versículos de 1 a 10, nos revela que essas batalhas nascem das paixões que guerreiam dentro de nós. O que muitos não percebem é que essas paixões, muitas vezes vistas como simples desejos ou vontades, são, na verdade, ferramentas poderosas usadas em uma guerra espiritual de proporções inimagináveis. E o pior, ignorar essa realidade pode nos levar a um abismo de destruição pessoal e espiritual. Mas há uma saída, uma solução que poucos têm coragem de abraçar. E se eu te dissesse que o primeiro passo para vencer essa guerra é reconhecer que estamos nela? Vamos explorar juntos essa batalha que você nunca viu sob essa perspectiva. As guerras que enfrentamos em nosso dia a dia, muitas vezes, têm suas raízes em conflitos internos que nem sempre reconhecemos. Tiago, em seu capítulo 4, verso 1, começa com uma pergunta inquietante: de onde vêm as guerras e contendas que há entre vós? Não vêm elas das paixões que guerreiam dentro de vós? Este versículo nos coloca frente a frente com uma verdade desconfortável: nossos maiores inimigos não estão fora, mas dentro de nós. Em uma sociedade que constantemente nos empurra a satisfazer nossos desejos, esquecemos que essas mesmas paixões podem ser a origem de nossa ruína. A busca incessante por prazer, poder e reconhecimento, quando não alinhada à vontade de Deus, nos afasta dele e nos coloca em um estado de constante insatisfação e conflito. Essas paixões, quando não controladas, geram inveja, cobiça e disputas, como é descrito em Tiago 4, versículo 2. Cobiçais, e nada tendes. Matais e invejais, e nada podeis obter. Combateis e guerreais, e nada tendes, porque não pedis. Vivemos em uma era de comparações constantes, onde o sucesso dos outros é visto como uma ameaça, e não como uma inspiração. Isso nos leva a uma vida de conflitos incessantes, tanto internos quanto externos, onde a paz parece ser algo inatingível. A origem desse comportamento está no fato de que estamos desconectados do verdadeiro propósito para o qual fomos criados: glorificar a Deus em todas as áreas de nossa vida. O que Tiago nos alerta é que essa guerra interna é, na verdade, uma batalha espiritual. Quando colocamos nossos desejos acima da vontade de Deus, abrimos espaço para que o inimigo manipule nossas emoções e pensamentos, nos conduzindo a um ciclo vicioso de pecado e arrependimento. Não é à toa que Tiago afirma que não tendes, porque não pedis, mostrando que muitas vezes buscamos satisfazer nossos desejos pelos meios errados, em vez de nos voltarmos para Deus em oração sincera. Essa busca desenfreada pelo que o mundo oferece é a raiz de muitos dos nossos problemas. Em seu capítulo 4, versículo 3, Tiago nos lança uma advertência que nos faz refletir profundamente sobre nossas intenções. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Esse versículo não só revela a razão pela qual muitas de nossas orações parecem não ser respondidas, mas também expõe a verdadeira natureza dos nossos pedidos. Desejos egoístas que buscam a gratificação imediata, muitas vezes desconectados da vontade de Deus. Em um mundo onde o individualismo e a busca pelo prazer pessoal são exaltados, é fácil ver como nossas orações podem se tornar instrumentos de autopromoção, ao invés de serem atos sinceros de submissão a Deus. A questão central que Tiago levanta é o alinhamento de nossas motivações com o propósito divino. Quando nossas orações são impulsionadas por uma amizade com o mundo, que valoriza o prazer, o poder e a posição social acima da humildade e da obediência, acabamos por pedir mal. Ao buscar coisas que satisfazem apenas nossos desejos terrenos, esquecemos que Deus não é um mero atendente de nossos caprichos. Ele é o Senhor que deseja que nosso coração esteja em sintonia com o dele. Essa desarmonia é o que Tiago aponta como a causa do silêncio de Deus em relação a muitos de nossos pedidos. Deus, em sua sabedoria, sabe que conceder tais desejos egoístas apenas aprofundaria a nossa alienação espiritual.
Essa gradual desconexão com a vontade de Deus nos leva a formar uma amizade perigosa com o mundo. Tiago 4, versículo 4, prossegue afirmando de maneira contundente: Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Este versículo é um chamado para que examinemos em que medida nossas vidas, decisões e orações estão refletindo os valores do mundo ao invés dos princípios do reino de Deus. A amizade com o mundo nos leva a buscar respostas para nossos anseios em lugares errados, promovendo uma vida de conflitos, insatisfação e um distanciamento crescente de Deus. E assim, a oração, que deveria ser um meio de nos aproximarmos de Deus, pode se tornar uma ferramenta de nossa própria destruição espiritual, se não for conduzida por um coração verdadeiramente transformado. Tiago 4, versículo 7 nos oferece um dos princípios mais poderosos para a vitória espiritual. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Este versículo encapsula a chave para derrotar as forças do mal que tentam nos afastar de Deus e nos mergulhar no pecado e na escuridão. A sujeição a Deus não é apenas um ato de humildade, mas uma postura estratégica em nossa batalha espiritual. Quando nos colocamos debaixo da autoridade de Deus, reconhecendo que Ele é nosso Senhor e protetor, estabelecemos uma fortaleza espiritual que o diabo não pode penetrar. Resistir ao diabo, como Tiago nos instrui, não é um ato isolado ou ocasional, é um estilo de vida. Vencer o diabo requer que estejamos constantemente vigilantes, fortalecidos pela palavra de Deus e apoiados em uma vida de oração fervorosa. O diabo, sabendo que seu tempo é curto, tenta incessantemente nos desviar do caminho de Deus. No entanto, a promessa de Tiago é clara: se resistirmos a ele, ele fugirá de nós. Isso significa que a vitória sobre o diabo não é apenas possível, mas garantida para aqueles que se submetem a Deus e resistem às tentações. Para resistir ao diabo de forma eficaz, precisamos compreender que não estamos lutando com nossas próprias forças. Em Efésios 6, versos de 10 a 11, Paulo nos exorta a nos fortalecermos no Senhor e na força do seu poder e a vestirmos toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as ciladas do diabo. A resistência ao diabo envolve utilizar as armas espirituais que Deus nos deu: a verdade, a justiça, o evangelho da paz, a fé, a salvação, a palavra de Deus e a oração. Quando estamos armados com essas ferramentas, o diabo não tem outra escolha senão recuar, pois ele não pode prevalecer contra a força de Deus operando em nós. Além disso, Tiago 4, versículo 8 nos encoraja a nos aproximarmos de Deus, pois é nessa proximidade que encontramos a força para resistir. Quanto mais nos aproximamos de Deus, mais percebemos o quanto somos fortalecidos por sua graça, e mais claros se tornam os artifícios do diabo. A verdadeira vitória sobre o inimigo vem da constante comunhão com Deus, onde suas promessas nos lembram de que estamos do lado vitorioso. Submeter-se a Deus e resistir ao diabo é um processo contínuo, mas com a certeza de que, em Cristo, já somos mais que vencedores, como em Romanos 8, versículo 37. Mas em todas estas coisas somos mais que vencedores, por aquele que nos amou. Ao longo de Tiago 4, somos continuamente chamados a refletir sobre nossa condição espiritual e a tomar medidas concretas para realinhar nossas vidas com a vontade de Deus. Em Tiago 4, versículo 8, lemos: Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Alimpai as mãos, pecadores, e, vós de duplo ânimo, purificai os corações. Este versículo nos convida a uma ação dupla: aproximação de Deus e purificação. A aproximação de Deus não é um simples movimento físico ou emocional, mas uma decisão intencional de buscar sua presença e sua vontade acima de tudo. Quanto mais nos aproximamos de Deus, mais Ele se aproxima de nós, oferecendo-nos a graça e a força necessárias para vencermos nossas lutas internas e espirituais. A purificação mencionada por Tiago implica tanto uma limpeza externa quanto interna. Alimpai as mãos, pecadores, se refere à necessidade de abandonar práticas pecaminosas, enquanto purificai os corações aponta para a transformação profunda do nosso ser interior. Em uma sociedade que muitas vezes valoriza a aparência externa e as ações visíveis,
Tiago nos lembra de que a verdadeira mudança começa no coração. É a partir de um coração purificado que podemos resistir ao diabo, vencer as tentações e viver uma vida que agrada a Deus. Essa purificação não é algo que fazemos por nós mesmos, mas uma obra que Deus realiza em nós quando nos submetemos à sua vontade. Tiago 4, versos de 9 a 10 nos leva ainda mais fundo nesse processo de transformação. Senti as vossas misérias, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto, e o vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. Esses versículos nos chamam a uma verdadeira contrição e arrependimento, reconhecendo a gravidade do pecado e a necessidade de uma mudança radical em nossa vida. O caminho para a exaltação, para a vitória espiritual e para a proximidade com Deus passa pela humilhação diante dele. É no reconhecimento de nossa fraqueza e na dependência total de sua graça que encontramos a força para resistir ao diabo e para sermos purificados e transformados. Chegamos ao ponto crucial desta reflexão. A verdadeira transformação espiritual não é uma questão de aparências, mas de um profundo alinhamento com a vontade de Deus. Tiago nos chama a um exame sincero de nossas vidas, desafiando-nos a abandonar as paixões que guerreiam dentro de nós e a resistir ao diabo com a confiança de que, em Cristo, já somos mais que vencedores. A batalha espiritual que enfrentamos é real, mas a vitória é garantida para aqueles que se submetem a Deus e se aproximam dele com sinceridade e humildade. Agora, a questão que fica é: você está disposto a dar esse passo? Está pronto para deixar de lado as alianças com o mundo que apenas trazem insatisfação e sofrimento, e abraçar a vida abundante que Deus oferece? Lembre-se, a vitória sobre o diabo é possível, mas ela começa com uma decisão sua: submeter-se a Deus e resistir com firmeza. A transformação verdadeira exige ação, arrependimento e um compromisso inabalável com a palavra de Deus. Então, que tal começar agora? Como você pode aplicar esses princípios em sua vida diária? Onde você precisa de mais purificação e aproximação de Deus? Deixe essas perguntas guiá-lo a uma mudança real. E se este conteúdo falou ao seu coração, não deixe de se inscrever no canal, deixar seu like e ativar as notificações para continuar aprendendo e crescendo na fé. Sua vitória começa com uma decisão, e essa decisão é sua.